Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem viver em paz, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar? Por que elas prosperam, não apenas financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente, como se existisse uma força invisível guiando cada passo? E mais do que isso, por que, mesmo enfrentando dificuldades, perdas e momentos de incerteza, essas pessoas continuam firmes, confiantes, como se soubessem algo que a maioria ainda não entendeu? Será sorte? Será inteligência? Será que tiveram mais oportunidades? Ou será que existe um caminho simples, silencioso, mas extremamente poderoso, que conecta a vida de uma pessoa diretamente com a vontade de Deus? Talvez a resposta não esteja em fazer mais, nem em correr mais rápido, nem em tentar controlar tudo. Talvez a resposta esteja justamente no oposto, em desacelerar, em ouvir, em alinhar. Meu nome é Paulo Santos, bem-vindo ao Neuroprosperax. E hoje você vai entender algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida. Viver segundo a vontade de Deus não é algo complicado, distante ou reservado para poucos. Não é sobre perfeição, não é sobre religião pesada, e muito menos sobre regras impossíveis de cumprir. Na verdade, é sobre decisões simples, atitudes pequenas, mas consistentes. Escolhas que, no dia a dia, parecem insignificantes, mas que, com o tempo, constroem uma vida forte, equilibrada e verdadeiramente próspera. Porque quando você se alinha com Deus, você não apenas vive melhor, você vive com propósito, com direção e com uma paz que o mundo não consegue explicar. E é exatamente isso que você vai começar a descobrir agora. Antes de tudo, precisamos esclarecer uma coisa. A vontade de Deus não é um mistério inalcançável. Ela não está escondida apenas em grandes decisões da vida, como carreira, casamento ou dinheiro. A vontade de Deus se revela principalmente nas pequenas escolhas do dia a dia, na forma como você pensa, na forma como você reage, na forma como você trata as pessoas e a si mesmo. A Bíblia nos mostra que Deus se agrada de um coração sincero, humilde e obediente. Ou seja, viver segundo a vontade de Deus não começa com grandes feitos, mas com pequenas atitudes consistentes. Primeiro princípio, simplicidade na vida. Um dos maiores segredos para viver segundo Deus é simplificar. Parece contraditório, né? Porque o mundo grita o tempo todo. Precisa de mais dinheiro, mais status, mais reconhecimento, mais conquistas, mais validação. Como se a sua paz estivesse sempre no próximo nível, no próximo resultado, na próxima aprovação. Mas, quanto mais você corre atrás disso, mais distante parece ficar a sensação de satisfação. E é aqui que entra um princípio poderoso que a Bíblia ensina. Deus nunca chamou você para viver sobrecarregado. Ele te chamou para viver com propósito. E propósito não combina com excesso, combina com clareza. Em Mateus 6,33 está escrito: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Percebe a ordem? Não é buscar tudo e depois Deus. É buscar Deus e então o necessário vem. Simplicidade é isso. Colocar o essencial no lugar certo. É entender que nem tudo o que você deseja, você realmente precisa. E quando você começa a viver assim, algo muda dentro de você. Você para de viver pressionado. Para de se comparar com outras pessoas. Para de medir o seu valor pelo que tem ou pelo que mostra, e passa a viver com mais leveza. Quando você vive com simplicidade, sua mente desacelera, sua ansiedade diminui, sua gratidão aumenta.
Você começa a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. O que você conquistou, o que Deus já fez, as portas que já foram abertas. E isso muda completamente sua perspectiva, porque a gratidão gera paz, e a paz gera clareza. E uma mente em paz toma decisões melhores. Você não age mais por impulso, nem por comparação, nem por desespero. Você age com consciência, com sabedoria e com direção. E decisões melhores constroem uma vida mais estável, mais equilibrada e, consequentemente, mais próspera. Em Eclesiastes 4:6, a Bíblia diz: melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Ou seja, não adianta ter muito e não ter paz. A verdadeira prosperidade não está no excesso, está no equilíbrio. Está em ter o suficiente com a presença de Deus. Então, talvez hoje o que você precisa não seja correr mais, mas simplificar, tirar o excesso, reduzir o ruído e voltar para o essencial, porque é no simples que Deus começa a agir de forma profunda. E é no simples que uma vida extraordinária começa a ser construída. O segundo princípio é intimidade com Deus. Não existe como viver a vontade de Deus sem se conectar com Ele. E isso é mais profundo do que parece. Muitas pessoas querem direção, querem respostas, querem prosperar, mas tentam fazer tudo isso sem desenvolver um relacionamento real com Deus. E aqui está o ponto que muda tudo. Relacionamento com Deus não é religião, é intimidade. Religião, muitas vezes, é rotina, é obrigação, é fazer por fazer. Mas intimidade é conexão, é proximidade, é presença. É você falar com Deus, não apenas quando precisa, mas porque deseja estar com Ele. É transformar momentos simples do dia em encontros com o Criador. É conversar com Deus enquanto caminha, enquanto trabalha, enquanto pensa na vida. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de um lugar perfeito. Precisa de sinceridade. Em Jeremias 29:13 está escrito: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Percebe isso? Deus não está distante, Ele está disponível, mas Ele deseja ser buscado de verdade, com entrega, com intenção. E essa busca acontece principalmente através da oração. Orar não é repetir frases, é abrir o coração, é falar sobre suas dúvidas, seus medos, seus planos e também aprender a ouvir. Porque não é só sobre falar com Deus, é sobre ouvir a voz dele. E aqui está algo que muita gente ignora. A voz de Deus, na maioria das vezes, não vem no barulho, ela vem no silêncio. Por isso, viver em intimidade com Deus também exige algo raro hoje em dia: silenciar o mundo, desligar um pouco das distrações, das redes sociais, da correria constante e criar momentos de quietude, momentos onde você para, respira e se posiciona para ouvir. Em Salmos 46:10, a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, é no silêncio que a conexão se fortalece. E mesmo que seja por poucos minutos por dia, quando você cria esse hábito, algo começa a mudar dentro de você. Sua mente fica mais clara, seu coração fica mais leve, suas decisões se tornam mais firmes. Você começa a perceber coisas que antes não percebia. Começa a evitar caminhos errados e a reconhecer oportunidades certas. Isso é discernimento espiritual. E esse discernimento impacta tudo. Sua vida emocional, porque você reage com mais equilíbrio. Sua vida financeira, porque você toma decisões mais conscientes. Sua vida espiritual, porque você se fortalece por dentro. Em Provérbios
3, 5 e 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará os teus caminhos. Olha que poderoso isso. Quando você confia, quando você busca, quando você se conecta, Deus começa a alinhar o seu caminho. Não significa ausência de problemas, mas significa presença de direção. E no final, quem tem direção chega mais longe do que quem só tem pressa. Então, talvez o que está faltando na sua vida não seja mais esforço, mas mais conexão, mais tempo com Deus, mais intimidade, mais presença. Porque é dessa conexão que nasce uma vida verdadeiramente alinhada, forte e próspera. Terceiro princípio: domínio sobre a mente. A sua mente é o campo de batalha mais importante da sua vida. Antes de qualquer conquista acontecer por fora, ela precisa acontecer por dentro. Porque se você não controla seus pensamentos, eles controlam você. E o problema é que muitos desses pensamentos nem parecem perigosos à primeira vista, mas aos poucos vão moldando sua realidade. Pensamentos de medo fazem você travar. Pensamentos de escassez fazem você acreditar que nunca é suficiente. Pensamentos de inveja fazem você viver comparando e esquecendo do seu próprio caminho. E sem perceber, você começa a tomar decisões baseadas nesses pensamentos. E decisões baseadas em medo raramente levam à prosperidade. Por isso, viver segundo Deus também significa vigiar o que você pensa. Não é apenas sobre comportamento externo, é sobre transformação interna. Em Romanos 12, 2, está escrito: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha a profundidade disso. A transformação da sua vida começa na renovação da sua mente. Ou seja, antes de mudar seus resultados, Deus quer mudar sua forma de pensar. Porque quando sua mente muda, suas escolhas mudam. E quando suas escolhas mudam, sua vida muda. Agora, o que significa, na prática, renovar a mente? Significa ser intencional, porque sua mente é como um terreno. Se você não escolhe o que plantar, qualquer coisa cresce. E é aí que entram 3 atitudes fundamentais. Primeira, filtrar o que você consome. Tudo o que você vê, ouve e absorve alimenta seus pensamentos. Se você consome conteúdo negativo, pesado, superficial, sua mente vai refletir isso. Mas quando você começa a consumir coisas que edificam, que fortalecem sua fé, que trazem sabedoria, sua mente começa a se alinhar com algo maior. Segundo, escolher no que você acredita. Nem todo pensamento que passa pela sua mente é verdade. E esse é um ponto-chave. Você precisa aprender a questionar seus próprios pensamentos. Isso que eu estou pensando vem de Deus ou vem do medo? Porque pensamentos alinhados com Deus geram paz, mesmo em meio à incerteza. Já pensamentos desalinhados geram ansiedade, mesmo quando está tudo bem. Terceiro, substituir pensamentos negativos por verdades espirituais. Não basta apenas rejeitar o pensamento errado. Você precisa substituir. Quando vier o pensamento, não vai dar certo, você responde com fé: Deus está no controle. Quando vier, eu não sou capaz, você substitui por Deus me capacita. Em Filipenses 4, 8, a Bíblia ensina: tudo o que é verdadeiro, nobre, justo e puro, nisso pensai. Isso é um direcionamento claro. Você escolhe onde sua mente habita. E quanto mais você pratica isso, mais forte você se torna por dentro. E aqui está algo poderoso. Sua vida começa a mudar quando sua mente muda. Não é no dia que você ganha mais dinheiro. Não é no dia que tudo dá certo. É no dia que você começa a pensar diferente. Porque uma mente alinhada com Deus gera atitudes alinhadas. E atitudes alinhadas produzem resultados consistentes. Então,
Se você quer viver a vontade de Deus e prosperar de verdade, comece pelo lugar certo. Sua mente. Proteja, fortaleça e renove. Porque é ali que a sua nova vida começa a ser construída. Quarto princípio: atitude e obediência. Não adianta apenas saber, é preciso viver. Muita gente já ouviu sobre fé, já leu a Bíblia, já entende o que é certo, mas continua vivendo da mesma forma. E por quê? Porque existe uma grande diferença entre conhecimento e obediência. Conhecer a vontade de Deus não transforma a sua vida, mas obedecer transforma tudo. E aqui está uma verdade que nem sempre é confortável. Muita gente busca a vontade de Deus, mas não está disposta a obedecer quando ela se revela. Porque muitas vezes a direção de Deus não é complicada, mas exige renúncia, exige humildade, exige atitude. Em Tiago 1:22 está escrito: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ou seja, não é sobre ouvir mais, é sobre viver o que já foi revelado. E aqui entra um princípio poderoso. Obediência simples gera resultados extraordinários. Deus, na maioria das vezes, não começa pedindo grandes coisas. Ele começa no básico, no simples e no invisível. Coisas que ninguém vê, mas que moldam quem você está se tornando. Às vezes, Deus vai te pedir algo pequeno. Perdoar alguém que te feriu, mesmo quando você acha que tem razão. Ser honesto quando ninguém está olhando. Abrir mão de algo que parece bom, mas não é o certo. Continuar, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. E é justamente aí que muita gente trava, porque quer grandes promessas, mas ignora pequenas instruções. Só que, no reino de Deus, o pequeno nunca é pequeno. Cada ato de obediência é um passo de alinhamento. E cada passo de alinhamento te posiciona mais perto do propósito. Em Lucas 16:10, a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Olha que forte isso. Antes de confiar grandes coisas a você, Deus observa como você age nas pequenas, naquilo que ninguém vê, naquilo que não dá reconhecimento imediato, porque obediência não é sobre recompensa rápida, é sobre caráter. E caráter é o que sustenta a prosperidade. Sem caráter, até pode existir crescimento, mas não existe sustentação. Agora, quando você começa a viver em obediência, algo muda. Você passa a viver com mais leveza, porque não carrega mais o peso da culpa. Passa a ter mais clareza, porque suas decisões estão alinhadas. E passa a ter mais confiança, porque sabe que está no caminho certo. E isso é prosperidade de verdade, porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é ter paz dentro de você, ter direção nas suas decisões, ter equilíbrio nas suas emoções e viver com propósito todos os dias. Em Deuteronômio 28:1 e 2 está escrito: quando você obedece à voz de Deus, as bênçãos te alcançam. Percebe isso? Você não precisa correr atrás de tudo. Quando você vive alinhado, as coisas certas começam a te encontrar. Então, talvez o próximo passo da sua vida não seja aprender mais, mas obedecer mais. Praticar aquilo que você já sabe. Dar passos simples, mas consistentes. Porque é na obediência diária que uma vida extraordinária começa a ser construída. E no final, quem vive assim não apenas vence na vida, mas vive com Deus em cada passo do caminho. Agora eu te deixo uma pergunta, e eu quero que você responda com sinceridade no silêncio da sua mente. Você está tentando vencer na vida do seu jeito ou está disposto a viver do jeito de Deus? Porque se você parar para analisar, quantas vezes você tentou controlar tudo, acelerar processos, forçar situações e no final acabou frustrado, cansado e sem direção? Talvez o problema nunca foi a sua falta de esforço,
Talvez foi a direção, porque esforço sem direção só gera desgaste. Mas quando existe alinhamento, até passos pequenos geram progresso real. E aqui está a verdade que muda tudo. Os caminhos de Deus não são complicados, mas exigem decisão. Decisão de sair do automático, decisão de parar de viver só pela lógica humana e começar a viver por princípios espirituais. Decisão de viver com simplicidade em um mundo que valoriza o excesso. Decisão de buscar intimidade com Deus em um mundo cheio de distrações. Decisão de cuidar da sua mente em um mundo que tenta influenciar seus pensamentos o tempo todo. E, principalmente, decisão de obedecer, mesmo quando não é fácil, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando parece que não faz sentido no momento. Porque é aí que a transformação acontece de verdade. E talvez a prosperidade que você tanto busca não esteja em fazer mais, não esteja em correr mais, não esteja em tentar ser mais do que você já é, mas em viver melhor, com mais consciência, com mais presença e com mais alinhamento, do jeito certo, no tempo certo e com Deus no centro de tudo. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, não é sobre pressa, é sobre propósito. E quando você entende isso, você para de lutar contra o tempo e começa a caminhar com Deus. E essa caminhada pode até não ser a mais rápida, mas com certeza é a mais segura e a mais completa. Agora a decisão está nas suas mãos. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, ou pode começar hoje a construir uma nova vida, baseada nos princípios de Deus. Uma vida mais leve, mais alinhada e verdadeiramente próspera. Se esse vídeo falou com você, se em algum momento você sentiu que essa mensagem era para a sua vida, então não ignore isso. Se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar apenas motivação. Você vai aprender a alinhar sua vida com Deus, a reprogramar sua mente, a desenvolver disciplina espiritual e a construir uma prosperidade que não depende apenas de circunstâncias, mas de princípios. E se você quer viver isso de verdade, então esse é só o começo. Nos vemos no próximo vídeo.